Muitas vezes a benzedeira recebe aquele que está no bico do corvo, né? Já andou, já foi para o hospital, já tentou de tudo e não deu jeito. Então, por isso que essa prática precisa voltar, porque nós não fazemos a cura, né? Mas nós equilibramos toda essa questão e, de alguma forma, usamos todo o conhecimento dos nossos antepassados e dos antepassados desse Brasil. Então, que alivia e que a ciência não consegue explicar, isso é fato. Mas muitas das coisas que a ciência não explicava anteriormente, agora já está explicando, né? Então, a ciência já reconheceu várias coisas e que antes aquilo era um absurdo e que muitos, inclusive, foram para fogueira. O tema de hoje é a formação do benzimento no Brasil, coluna Magia do Benzimento, aqui na TV Consciência Próspera, e eu sou o Cris Bemberg. Olá, pessoal. Aqui hoje nós vamos falar de coisas do passado, e não tem nada melhor do que falarmos sobre os nossos antepassados, os nossos ancestrais, porque tudo isso está ligado à nossa formação. Querendo você ou não, gostando ou não, não dá para você se conhecer, não dá para você caminhar nesse autoconhecimento se você não sabe quem veio antes. Então, no mínimo, você já sabe que o nosso corpo é feito desse DNA. Tem um DNA, tem uma história aqui dentro. E essa história está ligada a quê? Está ligada àqueles que já vieram antes. Então, acho muito importante deixar essa colocação para vocês. Eu sempre digo muito sobre isso, que não importa se você teve alguém que bebia, que era alcoólatra, alguma coisa que não estava legal. Bom, quem não teve, né, gente, um alcoólatra na família? Quem não teve? Todos nós. Então, não importa se você gostou, não gostou, se foi bom, se não foi bom, já olha para essa questão, se não foi muito boa, até para você não repetir novamente, porque nós aprendemos com os erros, os nossos e dos outros, né? Nós olhamos e, eu não vou repetir dessa forma, eu não vou abandonar a família. E aí o que acontece? Você entra em contato com você mesmo, porque dentro de você tem esse passado, tem essa história. E o benzimento é uma prática ancestral de cura, uma prática de proteção, é uma prática que atravessa aí gerações e gerações, misturando fé, cultura e tradição. Então, aqui eu trago essa formação do benzimento de raiz, porque na hora que você escuta sobre benzimento, isso não quer dizer que todos os benzimentos praticados praticam da mesma forma. E essa minha história, esse meu aprendizado, tem uma questão tradicional que minha bisavó traz, mas trago também tudo aquilo que eu já vivenciei com relação aos povos, às gerações e essa mistura toda, né? E o Brasil, quando você escuta aquela benzedeira bem católica, que na verdade nunca vi uma benzedeira super católica, sabia? Ela pode até se apresentar como católica, mas ela não é 100% católica. E nesse caso especificamente, ela traz o quê? Ela traz uma energia de sobrevivência. Por quê? Porque ela não podia ser benzedeira e muito menos benzedeira de raiz. E quando eu falo raiz, eu estou falando da formação desse benzimento, dessa história, dessa cultura, dessa ancestralidade aqui no nosso país. E esse nosso país é uma mistura de vários povos. Tem uma outra questão muito importante, que o benzimento, ele traz a filosofia do benzimento, a prática do benzimento, que eu posso estar traduzindo também como a mulher herveira, o homem herveiro, mas é a benzedeira, porque o benzimento ele começa com o feminino.
e ele está no mundo inteiro. Então ele poderia não ter esse nome benzimento, mas ele poderia ter o nome da curandeira, né? Aquela que cura. Então é a curandeira, é a herveira, é a raizeira, né? É a rezadeira, certo? E a rezadeira já vem mais para essa questão católica, e muito mais do que o benzimento, inclusive, mas eu estou falando da energia da criação. Eu estou falando de uma energia de transformar, né? Do nascer, do viver e do abrir espaço para o próximo. Isso é muito do feminino. E essa maternidade, esse amor e esse coração. Então, todas as vezes que eu colocar aqui para vocês a benzedeira, isso não quer dizer que eu estou falando com você que é benzedor ou que gostaria de conhecer mais a cultura do benzimento, mas não tem como eu deixar essa energia feminina não estando em primeiro lugar, né? E essas origens todas, seja a norte, sul, leste, oeste desse planeta, sempre existiu. Por quê? Porque a benzedeira, ela está ligada à natureza, ela está ligada ao natural, ela está ligada à sabedoria da observação, ela está ligada a observar a natureza, né? E testando, e aí começa a entender que aquele processo, né, lá atrás a gente pode dizer que é através de repete, 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 e repete e percebe que funciona de tal forma, certo? E aí vai passando de geração em geração. Quando eu estou falando do Brasil propriamente dito, eu estou falando desse caldeirão de culturas que a gente não pode negar de jeito nenhum. Por quê? Porque são as origens que vão remontando esse benzimento local que traz aí essa tradição de quem? Quem é o Brasil? O Brasil é uma mistura, mas esse Brasil é o povo indígena, certo? A princípio, é esse povo indígena que já estava em terras brasileiras, sem esse nome, obviamente, nessas nossas terras. Então, o povo indígena é o que estava ali. Então, vamos e venhamos, ninguém descobriu o Brasil, né? O Brasil já existia e já tinha aí uma porção de coração andando para lá e para cá e tendo a sua própria cultura, tendo a sua própria ritualística. Chega então o português vindo então da Europa, e quando nós falamos do português, observe isso agora, que é o português que chega, o tal de que descobriu, né, o Brasil, não necessariamente nessas caravelas, né, nesse grupo de barcos só chega o português. Isso não quer dizer, porque aquele, muitas vezes, que está fazendo o serviço duro, ele vem de outros lugares, né? Ele vem de outros lugares. Então, a princípio, esse português que traz um catolicismo tradicional, que foi o que a escola sempre ensinou, né? E nunca disse que dentro desse barco, dessa navegação, poderiam ter outros seres que não eram portugueses. Então, eu posso dizer que a Europa chega aqui no Brasil. Quando essa Europa chega no Brasil, nós temos também só passando aquele correr dessa história básica, tá? Depois a gente vai entrar nos detalhes, que os detalhes é que são interessantes, né? Então aí chega um certo momento que os africanos vindo da África, e a África é grande, né? Mas ele parte de um ponto ali da África e chegam os primeiros africanos trazendo todo esse conhecimento numa situação complicadíssima, né? Energia bem baixo mesmo, pessoas incríveis, maravilhosas, vindo então dessa África, chega no Brasil como escravos, e aí chega mais um pessoal também se misturando. Aí chega um momento também que existe a expulsão, né? Os ciganos são expulsos da Europa, os ciganos são expulsos de Portugal e eles são encaminhados para o Brasil. Então chega uma porção de ciganos, ainda não entrei em datas, vamos entrar. Chega no Brasil, trazendo a cultura dos ciganos, lembrando que o cigano,
ele parte da onde? Da Índia. Então, cigano de origem, o cigano mesmo sai da Índia. Por quê? Porque em certo momento na Índia existe, depois de várias invasões e invasões dos árabes, chega uma grande invasão então, e esses ciganos são expulsos da Índia. Nesse momento é que ele se espalha pelo mundo, claro, os países mais próximos da Índia, e depois vai se espalhando pela Europa e Romênia e por aí vai, tá? Então ele é expulso de Portugal, é mandado aqui para o nosso Brasil, e muitas vezes o homem vem para o Brasil, né? Então os portugueses mandam um homem para o Brasil, porque ele é mais forte, porque tem muita coisa aqui para fazer, e as mulheres são mandadas com seus filhos para Angola. Olha isso. Então, acaba, num certo momento, ter muitos homens aqui, ciganos, que acabam se relacionando aí com portuguesas, com pessoas da Europa e com as Índias, enfim, aquilo vai se misturando de alguma forma. E aí tem uma outra questão que eu trago e que eu não vou dizer agora nesse exato momento, porque é uma surpresa para muitos, então eu vou deixar para falar na hora certa, e eu venho fazendo esse estudo há um bom tempo, tanto é que eu vou falar aqui nesse primeiro momento, e eu nunca falei em outro momento e nem em curso ainda. Então é de primeira mão, aqueles que estão aqui comigo no estúdio, eu acho que é muito incrível falar isso. Vamos voltar um pouco para as indígenas, né, que já usavam essas ervas, os cantos, os rituais de cura, e isso a vida inteira, muito antes da colonização. Tá? Então, quando a gente fala de 1500, a gente sabe que antes disso, tudo acontecia por aqui, e usando inclusive ervas poderosas, ervas medicinais, plantas medicinais, como, por exemplo, a erva mate, que traz aí uma energia usada bastante pelos índios, usando também pinapiná, que são ervas que a gente acaba às vezes nem entendendo para que serve, mas que esse pinapiná se usava muito para infecção nos olhos, por exemplo, né? Eu às vezes não gosto nem muito de dizer algumas ervas para que servem, porque precisa de conhecimento, né, gente? Conhecimento não quer dizer faculdade e nem medicina. Eu estou falando de pessoas da terra que usam, porque existe uma proporção de uso, existe uma forma de uso. É como nós, ou como eu uso uma erva que por muito tempo a gente só escutava usar a palavra que ela traz muita coceira, que ela é uma erva perigosa, e de repente, por conhecimento, né, estudo, eu uso muito para curar os olhos também, né? Então, eu às vezes não gosto muito de citar, e tudo aquilo que eu colocar aqui, por favor, eu não estou de forma nenhuma deixando a medicina tradicional lá para trás. Você vai buscar o médico, você vai buscar a cura da forma que você já está fazendo, porque tudo aquilo que eu digo aqui, eu estou falando de história, eu estou falando daqueles que trazem para a cultura do benzimento de raiz, né? E citando fatos que você vai poder andar em paralelo, tá? Então, nada aqui substitui essa medicina que nós temos hoje. Lembrando, claro, e não poderia deixar de dizer, que se você faz a leitura da bula, você vai encontrar os princípios ativos, que são as ervas, tá? Então, aqui eu preciso dizer várias vezes, porque é importante você saber que o princípio ativo é a erva, tá? Então, aquele remédio, você compra, você não para analisar que existe uma história por trás daquele remédio, tá? Então, os povos originários já usavam aquele princípio no seu dia a dia, e a gente acaba comprando aquele medicamento como se fosse a última das verdades,
mas é importante entender isso, tá? Inclusive, eu não sei nem se eu posso citar nomes aqui, se eu posso estar colocando algumas questões, mas nós temos um medicamento que tem o nome aspirina, que é um dos absurdos maiores que eu vejo aí, que autorizaram o laboratório registrar o nome aspirina. Aspirina é o nome da erva, tá? Então, a princípio, não deveriam registrar, deveriam colocar outro nome e jamais um nome desse princípio ativo, tá? A gente pode estar falando aí do uso da andiroba, que se usava muito para ferimentos de flechas, né? Como a gente usa uma pomada, muito normal, tá? Se feriu, mas também se usava quando aquela flecha entrava mesmo definitivamente dentro do corpo. O guaraná, quantas vezes a gente escuta, né? E começamos usar o guaraná para dar aquele up, né? Mas eu estou também falando desse guaraná que traz o purgativo, né? Purgativo. Então, vamos lá observar um pouquinho essas questões como o caju, abacaxi, o jaborandi, maracujá, né? E a jurubeba, a jurubeba. Então, isso já existia, tá? Já existia aqui no nosso Brasil, jurubeba muito usado contra febre. Então, será que nesse estudo que eu venho fazendo e que vou fazer ainda mais, é apresentar para vocês a erva, como ela é usada hoje, isso não quer dizer que não é verdade, mas os princípios lá atrás, como ela era usada lá atrás também. Porque, de repente, se a gente estuda só o agora, o uso das ervas agora, a gente está deixando uma porção de conhecimento para trás. E a gente precisa, então, trazer isso para junto, certo? Então, eles já estavam aqui. Eu, de verdade, não sei dizer, e eu acho que ninguém sabe, quando foi o primeiro ser aqui no Brasil, porque, para mim, ele não nasce, obviamente, no Brasil, são essas águas que vão, né, esse mundo que vai tendo as tempestades, essas mudanças, as divisões dos continentes, e a gente sabe que muita coisa acaba acontecendo pela movimentação de terras, né, que nem era mar e vira mar, era mar e secou, né, a gente tem aí o deserto do Saara como um bom exemplo, então eu não posso, prefiro não definir exatamente quando isso aconteceu, mas nós sabemos aí que a gente tem os portugueses chegando aqui no nosso país, trazendo as orações católicas, né? Católicas, isso acontece em 1498, né? Em média 1498, que a gente recebe aí uma leva de navios, tanto é que o registro mesmo não foi nessa temporada, porque nós temos aí um domínio da Espanha com relação a Portugal. Então, algumas coisas ou várias coisas que Portugal estava fazendo escondia para que então a Espanha não soubesse, né? Então, esse é um momento onde os portugueses não contam essa entrada no Brasil para que então esses espanhóis não tivessem conhecimento, mas eles chegam ali na região do Pará, do Maranhão, e trazendo esse catolicismo, né? Quando chega esse 1500, que acontece esse registro, então olha a diferença aí de 1498, aí a gente chega em 1500, de fato, vem a primeira embarcação portuguesa, né, descendo aqui, né, aterrando no nosso país, essa frota, né, do Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril. E aí desce aquele monte de gente que as escolas dizem que estão aquele monte de católico tradicional, né? Desce aqui para o nosso país em 1530, mais ou menos, por volta disso, vem então a chegada dos incríveis africanos, trazendo esse conhecimento todo, eles saem de Guiné, vindos de Guiné, então foi a primeira entrada, e depois a gente tem africano
por vários lugares da África, saindo de lá, lembrando que muitas vezes, tá? Nem sempre, mas também África Grande existia uma disputa entre tribos e desde a época dos egípcios e bem antes disso, aquele povo, aquela tribo que se torna escravos ou são os inimigos, eles são colocados nessa posição, né, inferior, e muitas vezes eram vendidos ali também, né? Então a gente não pode dizer que lá não existia a briga, né, a disputa entre povos ali, tribos, na própria África, tá? Isso não quer dizer que era sempre assim, mas sempre em todo lugar, sempre teve o malandro, né? Aquele que quer tirar vantagem, aquele que quer ganhar dinheiro em cima, aquele que é sacana, não existe um lugar que não tenha. E é a partir desse momento que a gente tem essa movimentação, mas também não podemos esquecer que culturalmente falando, sempre foi a tribo dominando a tribo, tá? E o outro então vira o escravo, tá? E aí 1530 então chega da Guiné, vem com a embarcação e vai trazendo as rezas, traz uma profundidade ali na linha deles, né? Muito grande, traz aí rezas, trazem folhas sagradas, trazem um conhecimento absurdo dessa espiritualidade. Por quê? Porque era a prática que eles tinham. E tudo muito sagrado, muito profundo, né? Então a gente pode dizer aí, até dando um pulo, que de 1701 a 1810, 2 milhões de africanos escravizados desembarcaram aqui no nosso Brasil. Então, a quantidade desse povo é grande e o africano, ele faz parte do nosso povo também. E ele traz a arruda, ele traz o boldo, ele traz o barbatimão, que eu uso muito na fitoterapia, muitos usam na fitoterapia, o boldo mesmo, e não estou falando do boldo do Chile, tá? Pelo amor de Deus, boldo do Chile é do Chile, tá? Aqui no Brasil é bem difícil a gente encontrar esse boldo do Chile, mas a gente tem algumas espécies de boldo, e essas espécies de boldo, elas vão cair também no candomblé, na umbanda, através, então, dessa chegada dos africanos que trazem essa erva, tá? Em 1572, 1574, os ciganos, então, são expulsos de Portugal. Eles, na verdade, também foram expulsos da Espanha, mas eu tenho que trazer como referência os portugueses, tá? Então, eles vieram de Portugal por esse ano, 1572, 74, e chegam aqui trazendo também muita belezura, muita coisa boa, e normalmente eu sei que a maioria deve estar pensando, então quer dizer que foi nesse ano que trouxeram os ciganos que roubam, né? Não, gente, vocês estão enganados, tá? Totalmente enganados, porque existe uma quantidade de etnia de ciganos muito grande, e nós não podemos, então, associar todo brasileiro rouba ou todo cigano rouba, porque, na verdade, tem aqueles que sim, aqueles que não, né? Então, o cigano não é aquela mulher que lê a mão e a outra tá te roubando embaixo, não é isso, é também, mas é a pessoa que rouba como qualquer outro povo que tem por aí espalhado, tá? E então, mas eles trazem aí uma sabedoria, um conhecimento, e teve uma época, e ainda estudo bastante, a fitoterapia aplicada em alguma etnia, né? A gente acaba escolhendo uma das etnias para estudar as ervas, né? Então, os ciganos são banidos de Portugal por leis que expulsam esse povo todo e são encaminhados para as colônias. E a gente tem, então, o Brasil, e a gente tem em 1718 uma quantidade absurda, notável, que chega em Minas Gerais, por exemplo. E a gente também pode dizer que na Bahia nós temos uma quantidade muito grande. Então, os ciganos
vindos de Portugal, que é uma etnia específica, mas para o cigano sair da Índia e chegar até Portugal, ele também passa por outros países e se mistura com outras etnias, então eu não posso dizer que é 100% etnia portuguesa, que também é a mesma etnia espanhola, tá? Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque nas escolas a gente não recebe esse conhecimento, certo? Então vieram aí da Península Ibérica, que é Espanha e Portugal, mas a gente tem também da Romênia, da Rússia, que saem de lá e vêm para cá, tá? Mas a gente pode dizer que os grupos ciganos, na maioria, que existem aí 3 etnias grandes, que é o Rum, Sindhi e Calon, tá? Que vão se misturando também com suas línguas próprias, com seus hábitos próprios, porque não quer dizer que é cigano que é tudo igual. É cigano de família cigana, e eu vou usar aqui o nosso momento, né, de conhecimento para dizer que cigano não é aquela que estudou tarô, tá? Pelo amor de Deus. Ela não é cigana, ou é cigana até, porque cigano mesmo é aquele que traz de família, sangue, DNA, ok? DNA. Cigano é o que traz pelo DNA, ok? Não é porque aprendeu dança cigana, não é porque se veste de cigano, não é porque coloca tarô, certo? Não existe isso. Tanto é que tarô, mesmo em qualquer etnia cigana, é raro você encontrar tarô em cigano do passado, não existia tarô. Agora sim, porque já se misturou, né? Então, esses calons, eles acabam saindo de Portugal e Espanha e mantém, inclusive, esse dialeto, e aí vem do leste europeu os rumos, e vem os sindis da parte de Alemanha, a parte da França, né? Que também saem dessa área, aí um pouco mais para frente, né? A partir de 1914, que pega a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas o cigano que chega aqui é o que sai de Portugal, ok? E aí, nós temos algo que é isso que eu gostaria de colocar aqui de primeira mão, e aí eu vou introduzir a partir desse momento, que através dos estudos que eu faço, a quantidade e influência que nós temos de judeus. Então eu já posso dizer que tem muita coisa, e eu começo através desse estudo a associar coisas que nós fazemos, inclusive na Terra do Bugio, que eu ensino, que é a mesma coisa do judeu, certo? Então, em 1492, chega o rei espanhol, né? O Fernando Isabel, e fala: olha, eu não quero mais judeu aqui, Deus me livre, sai daqui. Então, eles expulsam os judeus da Espanha, e em 1492, esses judeus da Espanha se espalham e eles fogem para onde? Qual é o país ao lado da Espanha? Portugal. Então, nesse período, eu vou repetir, por volta de 1492, sai fugido da Espanha, direto para Portugal, mais de 100 mil judeus. Certo? Olha o ano. E aí, em 1492, nós temos aí na história de Portugal, Dom Manuel, que diz o seguinte: olha, judeus, vocês têm 10 meses para escafeder daqui. Ou vocês vão ser convertidos ao cristianismo. O que esse judeu português faz? Muitos dançam, vão morrer mesmo, morrem mesmo, e outros vários falam: tá bom, eu vou me converter ao cristianismo. Então, aparentemente, ele se torna cristão, mas à noite, às escondidas, ele vai praticar a sua filosofia, a sua religião de origem, que é o judaísmo. Então, ali ele entra num disfarce para a sobrevivência, né? Quando chega por volta de 1530, eu posso dizer de 1530 ali, chega a Inquisição arrebentando, e a Inquisição, de fato, Espanha e Portugal, né? Então se instala em Portugal, porque sai da Espanha, se instala em Portugal nesse ano, e aí o que acontece? Vai tudo para a fogueira. Vai tudo para a fogueira. Então você se torna cristão novo, que é esse judeu, ou você vai para a fogueira, tá? Então, quando a gente pode dizer que Gaspar da Gama,
quando pisa no Brasil, eu sinto informar que Gaspar da Gama é judeu. E esse Gaspar da Gama é o judeu que traz aí esse cristão novo, certo? E assim vai. Nós sabemos que nós temos aí vários que são de linhagem judaica, e assim começa a misturar no Brasil todos esses ciganos. Então, por que que nós encontramos o sobrenome Pinto, o sobrenome Silva, Soares, Gouveia, Queiroz, é tudo cristão novo. E a gente não imagina que seja, mas o sangue é judeu. Ou convertido, de fato, ou de forma... Ele é cristão novo, por isso que ele recebe esse sobrenome, que é a identificação que tem, mas quem disse que, de fato, ele está praticando esse cristianismo? Ele vai na igreja lá, mas à noite ele está fazendo o que ele quiser, né? Então, a gente pode dizer que o benzimento, que é a nossa cultura, é a cultura do Brasil, esse benzimento de raiz que eu falo, nós não podemos esquecer que nós temos aí também os ensinamentos judaicos, tá? Quando surge, então, lá atrás, que poderia ter outros nomes, mas eu vou usar sempre esse nome, benzimento, que são as benzedeiras, essa figura reconhecida como a benzedeira, ela está na comunidade rural, em todas as comunidades rurais. Por quê? Porque é nesse momento que os vilarejos começam a se formar e, claro, que os males físicos acontecem, os espirituais acontecem, a inveja sempre existiu, quebranto mal olhado, tudo isso sempre existiu, desde que existe humano, a gente traz essa negatividade, então, de fato, precisa ser feito um trabalho de ascensão desde sempre, né, ascensão mesmo espiritual, para a gente poder resistir isso que já está como raiz dos nossos sentimentos. É muito fácil a gente sentir raiva. Nossa, 2 segundos você já está ali, porque o cara te fechou no trânsito, tal, então a gente traz isso. E esses males sempre foram vistos e convividos, e essas mulheres, então, aparecem para amenizar, para acalmar. Então, se você está nervoso, o que você vai tomar? Um chá de camomila, não é mesmo? Não é assim que a coisa funciona? Então, a gente já sabe que lá atrás tudo isso é implementado, que essas benzedeiras acabam, inclusive, não só por conhecimentos, por tentativas e erros, que a gente sabe que também acontece muito isso. É um local que não tem o médico, é um local que a comunidade então começa a crescer e não existe a possibilidade futuramente, né, de chegar naquele médico na cidade grande, e isso naquela época era transmitido, esse ofício era transmitido dos pais e avós, principalmente pulando uma geração e transmitindo conhecimentos. Também poderia até acontecer, mas era mais raro, dessa mãe não querer, mas era mais difícil, hoje é muito difícil alguém querer, e agora volta a querer, né? Então esse movimento que a gente vem fazendo desse resgate está tendo uma quantidade enorme de jovens querendo isso, e é muito incrível mesmo, e a gente faz parte desse movimento, mas naquela época era assim, se de repente não tivesse ninguém para passar, você até oferecia para o vizinho, mas esse vizinho só vai ter esse vizinho anos depois, séculos depois, porque senão era um gato pingado aqui ou ali, que é o caso da zona rural antiga, né? Então, por que que ela transmitia também para a família? Porque era a família que vivia ali. Então, era gerações e gerações no mesmo lugar, sem ninguém ali próximo. Então, o que acontece é que você vai transmitir dentro da família, porque é impossível você andar quilômetros de distância para receber os ensinamentos daquela senhora benzedeira. Então, por que que não se passava também para outros familiares? Porque não existia aquele familiar do lado. E aí continua a mesma crença. Por mais que essa comunidade crescesse, ficava então na própria família. Porque lá não tinha para quem ensinar, a não ser para a família própria. Depois é só a família que pode receber.
ninguém vai atrás da história para saber isso, né? Mas, de uma forma geral, a gente traz essa cultura do uso de ramos, né, da arruda, da água benta, desse misturê que a gente vai aprendendo e que funciona pra caramba, usando cruz, usando que você vai ver que usa pena, usa cruz, é, enfim, porque é a mistura, né? Então, o benzimento nos dias de hoje traz aí, apesar dessa medicina moderna, e a gente sempre diz que anda em paralelo, por favor, né? Mas que também não podemos negar, e nós temos muito isso ali na Terra do Bugio, que é as próprias enfermeiras acabam direcionando para o nosso trabalho. Por quê? Porque no local de benzimento, eu como benzedeira de anos e anos e anos, quando chega na benzedeira, muitas vezes é a única forma, a única esperança que essa pessoa tem de ser curada. Então, não só nós atendemos aquele que por hábito vai na benzedeira, que seria muito incrível, ideal para todos, para que mantivesse o equilíbrio das suas energias, mas que também fossem, sem largar a medicina, dar uma olhadinha ali como as coisas estão na saúde, e também aqueles que então já dizem não tem jeito, não tem mais cura, ou dizem você não tem nada. Eles vão buscar quem? A benzedeira. Então eu brinco que muitas vezes a benzedeira recebe aquele que está no bico do corvo, né? O bico do corvo é aquele, ele já andou, já foi para o hospital, já tentou de tudo e não deu jeito. Então por isso que essa prática precisa voltar, porque nós não fazemos a cura, né, mas nós equilibramos toda essa questão e, de alguma forma, usamos todo o conhecimento dos nossos antepassados e dos antepassados desse Brasil, né? Então, que alivia, e que a ciência não consegue explicar, isso é fato. Mas muitas das coisas que a ciência não explicava anteriormente, agora já está explicando, né? Então, a ciência já reconheceu várias coisas e que antes aquilo era um absurdo e que muitos, inclusive, foram para a fogueira, né? A gente vê bem pouco hoje no interior, é difícil você encontrar uma benzedeira, porque apesar desse movimento que fazemos, é um movimento, grande, mas é pequeno, é grande, mas pela proporção ainda precisa muita mudança e voltar com essa cultura, mas a gente ainda encontra relações em festas religiosas, essas festas mais populares, que ninguém sabe que aquilo é fruto dessas pessoas que chegaram antes e que também é fruto do benzimento. Mas é muito importante trazer esse reconhecimento da força, da crença, do poder da palavra, e a força daquilo que nós não conseguimos pegar, não conseguimos ver, porque é invisível, e na sabedoria aí de muitos que vieram antes, tá? Então, cada reza, cada sopro de proteção é um elo muito grande com o passado, um elo muito grande com aqueles que vieram antes, por isso que quando eu falo sobre benzimento, ancestralidade, é porque não tem como separar, através dessa cultura, o poder e o conhecimento dos ancestrais, né? Esse sopro que nós falamos, né, de proteção que nós trazemos, ou rezas, ou essa ligação do passado e presente, é aquilo que nos fortalece, porque é nesse momento que você vai conhecer ou reconhecer os seus antepassados. Porque eu me lembro, eu gosto de trazer às vezes algumas situações assim bem interessantes. Minha mãe, por exemplo, ela dizia assim, você não parece com ninguém da família. Então, na hora que ela estava super irritada porque alguma coisa aconteceu, porque eu fiz alguma coisa, ela dizia que eu não parecia com ninguém da família.
E isso foram anos que eu escutei, você não parece com ninguém da família, você não parece com ninguém da família. E é interessante, muito, muito louco, né? Porque isso, ela estava sempre se referindo àquilo que ela não aprovava. Olha só, a negação. Aquilo que eu fazia que estava errado. Então ela dizia, você não parece com ninguém da família. Mas ainda bem que às vezes, e ela lembrava também de avó e tudo mais, mas nesse momento de raiva ela jogava para os antepassados. Olha que loucura, certo? E aí eu pergunto, mas que antepassados são esses? Que antepassados são esses? Por quê? Porque família são séculos lá atrás. Então, por que eu não pareço com ninguém? Se nós não conhecemos aqueles que vieram 3, 4 séculos antes, 10 séculos antes. Então, é uma fala que não condiz. Concorda? Não condiz por quê? Porque nós não sabemos. Isso não quer dizer que uma comida, por exemplo, que você gosta, que de repente a gente fala assim: olha, você não parece com ninguém, mas a gente não sabe. Não sabemos. Então, sempre tem uma relação com os que vieram antes, sempre tem uma relação com aqueles que já desvendaram todo esse mundo afora. Né? E eu sempre repito muito que trazer os nossos antepassados, que exatamente são as raízes, né? As raízes fixas no solo, eu relaciono então antepassados com terra. Alguns relacionam com o ar, não tem problema, tá? Eu vou relacionar com a terra, por quê? Porque eu relaciono com raízes, porque eu relaciono com você trazer coisas, movimentos e afinidades daqueles que vieram antes, né? E também associo com esse pé no chão, quando eu falo, olha, mais pé no chão, você precisa conhecer, você precisa louvar os seus antepassados, porque é isso que vai te trazer coragem de quem você é. E quando nós vamos buscar esse conhecimento, que hoje é muito raro, uma roda de jovens, você não consegue mais conversar com jovens sobre antepassados. Ele fala, mas para que eu quero saber desse povo aí que eu nem conheci? Olha só. Só que ele não sabe que esse não quero nem saber desse povo que eu não conheci, ele está dizendo para ele mesmo que ele não quer conhecer ele mesmo. Porque ele traz os antepassados. E ninguém bate nessa tecla mais. Então, quando eu falo do respeito, eu não estou dizendo que você tem que concordar com situações que aconteceram no passado que não foram agradáveis. Volto a dizer, isso é um bom momento para você fazer melhor. Eu estou dizendo que você é aqueles que vieram antes. Né? Então, quando também nós entramos com situações de desprezo às mulheres, desprezo a esse conhecimento que as mulheres trouxeram dentro do benzimento, da benzedura, é um desprezo por você mesmo, porque você é a sua mãe, você é a sua avó, certo? Então, hoje em dia eu vejo uma desconexão tão grande, eu vejo assim as cabeças estão tão enlouquecidas, por quê? Porque perdeu o pé no chão, a referência, as raízes, né? Então, vamos voltar para o passado, onde existia, passado passadão mesmo, tá? Não estou falando de um passado de poucos séculos, porque era o mesmo caos, mas como que esses povos viviam? Como que eles respeitavam uns aos outros? E isso eu falo por quê? Porque você não vai encontrar uma benzedeira preconceituosa, você não vai encontrar uma benzedeira benzedeira de raiz, tá? Que vai dizer, olha, eu não vou te atender porque você é branco, eu não vou te atender porque você é negro, eu não vou te atender porque você é amarelo, porque você é vermelho, porque enfim, entendeu? Por quê? Porque não importa. Esse trabalho, quando ele é feito com respeito, ele é feito levando em consideração principalmente o fato daquela pessoa que foi buscar a tua ajuda,
né? O fato de que você está lá para ajudar, você não está lá para selecionar ou para ter a sua opinião própria, também não é isso. É, você está lá para fazer com que aquela pessoa seja uma pessoa melhor, que ela viva melhor, que ela tenha menos doenças, que ela tenha menos dores, que ela possa ser mais respeitada por ela mesma. Você está vendo que nesse momento eu tô colocando pontos, né, diferentes, porque é isso mesmo, é desde a doença até a alma, até o espírito. Né? E a gente vai entrar nessa divisão entre alma e espírito, porque eu também divido. Né? Então, nós sabemos que esse corpo que padece, que está aqui nesse planeta, que sofre aí os efeitos colaterais dos ares e tudo mais, que a gente chama hoje de radicais livres, né? Mas a gente sabe que existe algo dentro desse corpício, né? Que é exatamente são sentimentos, são emoções e é uma energia e uma espiritualidade. Então já fizeram até testes de pessoas já bem doentes, bem acamadas ali, isso é científico, tá, gente? Bem acamadas, aonde essa pessoa, pesam essa pessoa viva, mas já assim, passando para um outro plano, tá? E depois passou para outro plano, pesa de novo. Esse corpo tem 2 pesos diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que algo mudou. Por que esse corpo ficou mais leve? Né? Então, esse conhecimento todo é importante porque não existe vida sem uma espiritualidade, não existe vida sem o espírito, não existe, você pode chamar de alma, tá? Tem gente que faz essa troca, eu não, eu ensino o espírito porque eu ainda tenho uma alma e essa alma eu aprendi muito no budismo tibetano, nós vamos falar sobre isso, mas o que importa nesse momento é que você pode ter caído do céu, né? Você pode ser um ser das estrelas, mas a maioria tem uma história aí bem carnal mesmo, bem de sangue, que são os antepassados. E não dá para negar de forma nenhuma que chegou a hora de trazer esse conhecimento à tona e sem vergonha, sem receio, sem medo de nada. E aí eu pergunto, por que as pessoas passaram tantos anos sendo achatadas por sistemas, né, como, por exemplo, a chegada dos católicos tradicionais, todo papado, né, que sempre existiu, porque quem mandava mesmo era o Papa, era a igreja, né, não era o imperador, e ele começa a impor uma filosofia de vida, uma religião, aonde tudo vira pecado, aonde tudo não pode, tudo que não seja aquilo que eles autorizam. Então é nesse momento que desculpa, gente, dá até para brincar, né? Você conhece uma boa benzedeira? Mas é mais ou menos assim, né? Então, às vezes o santo, né? Não é assim, o santo não faz um milagre? Mas é que às vezes eu tenho tosse mesmo. É porque eu falo. E não faço o gargarejo com limão, né? Eu não faço as coisas que eu tenho que fazer. Então eu cuido dos outros, né? E acabo esquecendo do gargarejo. Então, o que acontece com essas benzedeiras? Elas precisam se esconder. Elas precisam dizer que elas não sabem. Eu vou traduzir benzedeiras por mulheres que conhecem a natureza, tá? Conhecem a natureza. Então, ela conhece o chá, ela conhece a planta, ela conhece o banho, ela conhece a nuvem, ela conhece as estrelas, ela conhece a força daquela nuvem que está ali, que ela olha e sabe que vai chover, e ela sabe que ali tem uma energia,
Ela não entende exatamente sobre essa eletricidade, mas ela reconhece que ali tem uma força para ela trabalhar alguma coisa. Ela conhece das luas, ela conhece dos mares, ela conhece das águas, ela conhece a força da terra. Então, quando você escuta pisa na terra, isso é mais antigo do que a gente imagina. Não foi descoberto agora isso. Pisa na terra por quê? Porque você é essa terra, você é o descarregar nessa terra, né, a terra vai absorver. Ixi, disparei agora, hein. Deixa eu respirar um pouco. E aí no momento que a gente está falando desse benzimento, a gente está falando desse resgate, a gente está falando das influências, a gente está falando da cultura do benzimento, e hoje a gente pode, considerar todos esses povos, todos esses conhecimentos, nesse benzimento de raiz. Então, por que que essas, eu volto a dizer e volto a falar e falo sempre, por que que as benzedeiras sumiram? Porque elas foram obrigadas a assumir, antes pela igreja e depois pelos seus maridos. E hoje em dia pelos seus vizinhos, né? Então nós temos aí um processo que não dá mais e a gente volta com essa estrutura, porque no mínimo você vai se conhecer, você vai se conhecer porque você vai conhecer a natureza, você vai relacionar as suas energias com a natureza e vai também poder aplicar, usar na tua casa. Então, o que é da benzedeira que você já usa? O chá de camomila. Então, isso já é usado, isso sempre foi usado. Não é um privilégio, isso daí é a natureza manifestada ali para você se curar. No momento que você, hoje em dia, que é muito mais natural, os banhos, que a gente vai falar mais para frente, os banhos de ervas, tudo bem, a maioria, e eu também, não vou dizer que eu não relaciono, mas antes, eu relaciono o banho de ervas com algumas religiões, ok? Mas erva não está relacionada à religião, erva não está relacionado a nada, está relacionada a ela mesma, e você, se é inteligente, ou nós, vamos atrás do conhecimento dessas ervas, né? Isso tudo está dentro da cultura do benzimento, porque a cultura do benzimento é extremamente completa, porque quando nós pensamos daquela senhorinha, bonitinha, velhinha, né, e que era benzedeira ou é benzedeira ainda, por que que também elas, porque ainda algumas resistiram, né, principalmente na região de Minas e tudo mais. Por que que elas estão sumindo? Porque elas estão passando para outro plano, e não tem ninguém para ficar no lugar, é isso, né, elas estão passando para outro plano. Então, nesse momento, é o momento que eu digo para vocês que esse resgate, desse catolicismo popular, porque de verdade, essas portuguesas que chegaram aqui, elas eram desse catolicismo popular, porque senão elas não iam falar desse benzimento, elas não iam transmitir esse conhecimento. Então, ela também era de uma zona, de geográfica, tá? Uma zona geográfica que não era do império, certo? Porque senão ela não ia chegar no Brasil para falar sobre essa cura toda e sobre mesmo a oração católica, mas que não fosse dentro da igreja. Porque o que você podia fazer, você só podia fazer dentro da igreja. Você só podia rezar na igreja, você só podia se relacionar com esse Deus, com esse Jesus Cristo na igreja. Você não podia usar uma erva para absolutamente nada, mesmo que fosse uma erva de descarrego, que essa erva, eu sempre falo, ela não quer saber se você acredita nela ou não, ela é e ponto final, que é o caso da camomila, é o caso de qualquer erva, gente. A natureza é assim, ela não quer saber se você acredita nela ou não, ela é e pronto, e a energia dela é aquela, e você vai usar aquela energia para ter o benefício, certo? Então, se você tivesse alguma coisa muito errada, você tinha que ir para a igreja para se confessar com, né, o padre.
certo? Por quê? Porque era a forma também de domínio daquela comunidade. Então, esse catolicismo popular, ele acontece, essas rezas católicas, mas combinando já com gestos simbólicos, com o sinal da cruz, com a figura de São Bento, de Santo Antônio, de Nossa Senhora. Então, vai chegando aos poucos aqui, dessa forma, através desse catolicismo proibido, mas necessário, proibido, mas necessário, porque senão morria gente mesmo que fosse escondido, e aí o uso das águas, mas por muito tempo, você jamais poderia dizer que você abençoou uma água. Até hoje, gente, você fala que você abençoou uma água, entre aspas, tá? Eu gosto sempre de pôr aspas nesse momento, porque a água já é super sagrada, graças a Deus, mas tem uma questão. Você só podia, se você hoje em dia precisa de uma água benta, você vai buscar água benta dentro da igreja. Você vai usar a água benta, ela só é uma água abençoada lá dentro. E as benzedeiras usam a água benta abençoada por elas. Por quê? Porque a mulher benzedeira normalmente ou ela é mãe de fato de alguma criança, ou na real ela é a mãe, ela traz a energia da mãe. Então, se a mãe abençoa a água de um filho doente e leva até a cama dele e diz: "Tá aqui o seu remédio", ele vai ficar curado. Por isso que eu digo que toda mãe já nasce benzedeira, mãe de seus filhos. E toda mulher traz a energia dessa mulher que cura, que acolhe, né? Que recebe, que entrega, sem essa divisão toda. Então, por isso é importante. E mesmo nessa tradição, que hoje eu posso falar dessa tradição judaica, que eu trago de primeira mão aqui, novidadíssima para todos que vão escutar, e vai ter gente pulando para tudo que é lado, né? Ou pulando de alegria, né? Ou pulando de raiva, mas que de fato por exemplo, o uso dos salmos nessa forma de proteção, de cura, né? Essa prática de afastar o mal, gente. Judeu sempre teve isso. Mal olhado, né? Essas coisas todas, proteger a casa. Por que que o judeu coloca logo na porta de entrada? Por quê? Por que ele coloca na porta de entrada? E por que que eu digo que esse descarrego deve acontecer na porta de entrada? De você fazer um movimento ali, que mesmo que não seja na tradição judaica, que você possa colocar alguma coisinha ali, um desenho para você lembrar que você colocando a mão ou você olhando, você tem que fazer esse alinhamento e descarrego de tudo aquilo que você traz da rua no seu dia a dia. Quem é que faz isso? É o católico? Não, é o judeu. Percebe? Como as coisas começam a fazer sentido? Não é o católico que faz isso, é o judeu. Então a gente usa os salmos para cura, a gente usa coisas muito, muito importantes desse povo todo que chega expulso de Portugal e que traz aí esse judaísmo na sua raiz, tá? Existe um estudo que eu fiz também desse conhecimento das ervas de cura, né, as ervas usadas pela cultura cigana. Porque eu ensino também sobre a cultura e a magia cigana, mas não na versão da adivinhação, não é nada disso. Eu fui buscar conhecimento com os ciganos mesmo, e a maioria do conhecimento que eu fui buscar são dos ciganos que são da região ali da França, tá, e tudo mais. Então, eles usam a medicina das ervas muito, demais, e eles também têm a prática do mal olhado. Eles também têm a prática da proteção da casa e da família, que nós não tínhamos. Quem disse que o brasileiro mesmo, ou a raça brasileira, que não existe uma raça brasileira, na minha opinião, me desculpem, pura, não existe isso. Pura é que todo mundo veio daqui mesmo, nasceu aqui, veio lá
Só se viesse das estrelas, né, gente? Então, o que acontece? Não tem. Por isso que, nesse momento, eu invoco esse respeito que é necessário ter, porque você tem tudo dentro de você. Você tem a sabedoria africana, você trabalha com a defumação, você trabalha, sejam com a energia do fogo, que todos sempre trabalharam. Então, agora é a hora que a gente para um pouquinho e eu vou pedir permissão, tá? Vou pedir permissão para trazer a oração, porque nesse momento eu vou trazer a benzedura. Observe esse benzimento, essa oração que traz e que foi invocada na terra do bugio e que traz vários elementos que você vai ver que traz muito desse benzimento de raiz, que traz aí o conhecimento, né, desses povos. Então, fica um pouquinho quietinho, concentra, fecha os olhos, não precisa olhar, você vai olhar como? Com o seu coração, você vai olhar sentindo, não é com a visão, você vai sentir, né? Sentir tudo isso. Respira um pouquinho, respira, traz o ar para dentro. Se você quiser a forma correta mesmo de respirar, traz pelo nariz e solta pelo nariz, boca é para comer. Então, mas se tiver dificuldade, porque nós não estamos acostumados a respirar, você vai fazer com a boca, tá? Então, concentra, por favor. Quem estiver no estúdio e também quiser receber essa benzedura, aproveite, porque é forte. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra a frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional, do corpo e da alma. E até que possamos nos encontrar novamente nesse sagrado momento, nesse sagrado programa, nessa sagrada coluna, que Deus nos guarde. Salve toda a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Catarina e São Jorge. Amém. Que assim seja, porque assim é.